Olá, queridos, tudo bem? Para a aula de hoje nós vamos continuar falando a respeito das técnicas comportamentais, de que maneira as pessoas podem se comportar ainda com a sua subjetividade, mas se comportar de acordo com as maneiras que nós esperamos, pensando enquanto contexto organizacional. Então, quais as técnicas que eu vou utilizar para poder ter uma resposta esperada? Quais os estímulos que eu vou dar, lembra lá o estímulo, para que eu tenha uma resposta esperada. Então, eu vou pedir para você pegar o seu material e nós vamos falar ali naquele slide a noção de reforço. Reforço, pessoal, é uma técnica desenvolvida pelo Skinner, que diz a respeito de como nós vamos aproveitar, o que é que nós vamos fazer para que esse comportamento que nós gostaríamos que acontecesse, que de fato ele seja efetivado. E nós aprendemos por meio de repetições, algumas das teorias dizem isso, que nós aprendemos por meio de repetições. Então, quais reforços eu vou dar para a pessoa, quais repetições eu vou dar para que aquele comportamento fique instalado, a pessoa aprendeu, certo? Então vamos lá, mais um pouquinho, no próximo slide, a teoria do reforço. O que é isso? Existe, pessoal, o reforço positivo. O que é isso? É uma alteração nesse meio. Que meio é esse? O meio ambiente, o local onde a pessoa está. É uma alteração. Eu apresento algo para que um comportamento que eu espero, ele aconteça. De que jeito? Olha só, tem aqui um exemplo nesse mesmo slide, né? Diz o seguinte, vamos imaginar que você tem ali um colaborador e você gostaria que ele fosse, assim, mais proativo, que ele fosse lá mais determinado, que ele fosse um pouquinho mais. O que é que você pode fazer? Reforço positivo é quando eu acrescento um estímulo que vai fazer com que essa pessoa fique feliz. Nesse caso aqui do exemplo, eu tenho um colaborador, ele pode não ser o melhor do mundo, mas eu vou lá e elogio esse colaborador. Falo que ele é bom, que eu preciso dele, que a empresa tá super com ele. Vou lá e ofereço, eu apresento algo a esse colaborador. Então, o reforço positivo é quando eu apresento algo agradável à pessoa. Se eu dou a ela algo agradável, a tendência é que esse comportamento continue acontecendo. O reforço positivo ele é muito bom e muito utilizado o tempo todo, porque ele acontece, ele faz com que os comportamentos eles sejam contínuos. Então, se eu vou lá e elogio, né? Elogio um funcionário, a tendência é que ele continue repetindo os comportamentos assertivos. Já falamos de comportamento assertivo em outro momento. Então, reforço positivo. Eu tenho uma situação onde eu apresento algo agradável a alguém. A tendência é que esse comportamento se repita. Esse é o reforço positivo, certo? Reforço negativo, o que é isso? É quando eu tenho uma situação da qual eu removo, eu tiro algo que a pessoa gosta. Vamos imaginar assim, uma criança quando faz bagunça, ela tem ali o combinado com a família de quê? Quando ela faz as coisas dela, ela tem ali 2 horinhas para assistir TV. Se essa criança fez alguma bagunça, fez algo que não devia, um comportamento que não foi assertivo, o que eu vou fazer? Tirar dela algo que ela gosta. Então, isso é o reforço negativo, tá? Tirar de alguém algo que ela gosta. Qual é a tendência de acontecer? Qual é a tendência de resposta que nós temos? Que aquele comportamento ele diminua até o ponto de não existir mais. Então, se essa criança fez bagunça, você foi lá e deu um reforço negativo para ela, e aí ela fez bagunça um outro dia, foi lá e deu outro reforço negativo. Ela aprendeu que, aquele comportamento não é correto. Então, a tendência é de ela não repetir mais esse comportamento. Certo? Diferença, então, de reforço positivo, dar algo agradável à pessoa, para que esse comportamento continue acontecendo. Reforço negativo, tiro algo agradável dessa pessoa para que aquele comportamento não aconteça mais, certo? Existe também, pessoal, a punição, o famoso castigo. O castigo é quando eu dou algo desagradável a alguém. Então a pessoa fez algo que não devia, um colaborador fez algo que não devia. Eu vou lá e faço uma punição com ele, dou algo que ele não gosta, tá?
E aqui um parênteses, olha a diferença de reforço negativo de punição. Então, reforço negativo é quando eu vou lá e tiro da pessoa algo que ela gosta. E a punição é quando eu dou algo que ela não gosta, certo? Pensando aqui em relação a um contexto organizacional, vamos imaginar que uma pessoa que fez algo que não devia. E aí você vai lá e pode tirar uma gratificação, depende ali de como é que funciona a CLT ali, ou como é que funcionam as regras daquela empresa. Ou se tem aquelas situações onde tem, para trabalhar o clima, a cultura organizacional, trabalhar essa relação interpessoal, geralmente tem algumas festinhas ou tem confraternizações no fim do mês. Então, como que poderia fazer? Tirar a confraternização, né? Ou de que outra maneira que nós poderíamos fazer para extinguir aquele comportamento. Então, a punição é quando você dá para a pessoa algo que ela não gosta. Beleza? Vamos lá então. Por conta disso, pessoal, existe a extinção e esquecimento. O que significa isso? Quando nós vamos modelando esses comportamentos, tanto para apresentar um estímulo, para ter uma resposta esperada, nós podemos trabalhar com as situações de reforço positivo, reforço negativo, na verdade reforço negativo aqui para tirar o comportamento que nós não gostaríamos. Então aqui nesse sentido, reforço negativo ou uma punição, para quê? Se aquele comportamento que eu não gostaria, ele começar a não acontecer mais, então ótimo, pensando em empresa, né? Vamos imaginar aqui, olha só, um colaborador que ele é bem atrasadinho, só chega atrasado. E para nós isso não é bom. Então o que nós gostaríamos de fazer? Fazer com que esse comportamento não acontecesse mais. Então eu vou utilizar das técnicas de reforço negativo, vou utilizar de técnicas de punição. Para quê? Ao ponto que aquele colaborador compreender aquela situação, ele não vai mais chegar atrasado. Não vai chegar atrasado mais. Então é uma extinção de comportamento. O comportamento não vai acontecer mais, né? Olha só, aqui tem um exemplo de uma criança quando ela sobe numa carteira lá, em algum lugar na tua casa, enfim, para gritar e chamar a atenção. Se você não dá essa atenção que ela está pedindo, a tendência é ela não repetir isso mais. Então, se você não der a essa pessoa esse estímulo, ou se você não der para essa criança, no caso, não der a atenção que ela gostaria, então ela não vai mais ficar repetindo esse comportamento. Não vai repetir. Então a tendência é ela ter um esquecimento, porque esse comportamento não é aquilo que ela queria, ela esperava, ela queria atenção, então não vai ter. Entende? Então aqui no próximo, olha só, os processos básicos de condicionamento operante, que é o nome dessa técnica de reforço, de punição. Então, olha só, como é que nós fazemos para quando nós temos essa apresentação, um comportamento esperado? Você pode dar recompensas, o reforço é recompensa, né? Então, tem um comportamento esperado, a recompensa é dar à pessoa algo que ela gosta. Então, fortalece a resposta. Fortalece a resposta, que significa o quê? O comportamento ele se mantém, ele continua acontecendo, certo? Aqui, ó, a retirada desse comportamento, o que acontece? Quando nós ou fazemos essa punição, damos à pessoa algo que ela não quer, ou tiramos dessa pessoa algo que ela gosta. Então a tendência é desabilitar essa resposta, ou não ter mais esse comportamento. Olha só, a próxima aqui, do lado esquerdo, recompensas aversivas. Então, quando nós damos uma punição para essa pessoa, eu desabilito essa resposta, conforme já foi dito. E no reforço negativo, eu habilito ou fortaleço essa resposta no sentido de que tirar essa resposta negativa ou tirar esse comportamento que eu não gostaria. Então, e a extinção é quando não há mais o comportamento. A pessoa aprendeu que não deve fazer aquilo mais, que é o esquecimento que nós falamos no slide anterior. Então, a extinção, ela acontece por quê? Aquele comportamento não foi mais pontuado. A criança que fica chamando atenção. Ninguém mais ficou olhando para aquele tipo de comportamento. Ninguém deu atenção para aquele comportamento que nós não esperávamos.
E então qual é a tendência? De que ele não aconteça mais, tá? E aí temos aqui até no próximo slide sobre o reforço e punição. Então, o que é agradável que eu posso fazer de agradável para o outro para que ele repita aquele comportamento? O que eu posso fazer de desagradável para aquela pessoa para aquele comportamento não acontecer mais? Gente, isso acontece o tempo inteiro. Inclusive, vou pedir para você mandar agora no meu WhatsApp, quando você assistir essa aula 2, mandar para mim uma situação onde você percebeu que ou você foi reforçado para aquele comportamento continuar, ou se você foi punido ou um reforço negativo que aconteceu para esse comportamento não se repetir mais. Algum momento da vida isso deve ter te acontecido, porque isso acontece com a gente o tempo inteiro, todos os dias. Nós somos condicionados diariamente, nós temos respostas condicionadas, nós temos comportamentos que um dia foram moldados ou modelados. Nós temos esses comportamentos modelados, com muita frequência nós fazemos diariamente. Então observe esses comportamentos que você faz aí e observe até às vezes os comportamentos que acontecem com as pessoas no seu trabalho, com as pessoas em casa, às vezes aí quem é pai, quem é mãe ou quem participa de educação de criança, o quanto às vezes a gente usa isso sem saber, sem dar nome aos bois, né? Quanto a gente usa dessas técnicas sem perceber que está usando. Então veja lá, o quanto nós usamos essas técnicas de reforço, essas técnicas de punição, essas técnicas que Skinner falou para nós. Observa lá. Beleza, pessoal? Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. E nós finalizamos então esse conteúdo sobre a psicologia comportamental. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem lá no nosso WhatsApp e tirar as dúvidas conforme nós temos conversado. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau!